Bom, vamos dar continuidade, meus irmãos, à exposição que nós estamos em Tessalonicenses, né? Nós estamos aqui no capítulo de número 4 de Tessalonicenses, a partir do verso de número 13. Antes da gente começar e a gente fazer a leitura do texto que nós vamos agora ler, do 13 até o 18, do capítulo 4, eu quero, em primeiro lugar, dizer que o que eu vou falar é o que está nesse texto, né? O que eu vou falar é o que está no texto. Então, o que está ali no texto, a gente vai trabalhar o que está ali no texto, ok? Então, se desvincule de todo o óculos e vá para o texto, ok? Vamos para o texto. O que o texto tem a nos dizer? O que o texto vai falar conosco? O que o texto vai comunicar conosco? Tá bom? Então, não estou aqui, não vou usar nenhum, se posso dizer, nenhum pressuposto teológico. Eu quero ir no texto. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. É esse trecho que nós vamos estudar e ver o que Deus tem para falar conosco através do texto. Amém? Irmãos, compreenderam? Entenderam? Para depois é pré, é pós, é antes, é depois. Eu não vou me prender a isso, vou me prender ao texto. Vocês estão entendendo, né? Ou não entenderam? Se não entender, você vai entender no final. A gente vai entender. A gente vai pro texto, tá? O pastor Wagner não vai aqui trabalhar nada. Eu quero ir lá no texto. O que o texto tem a dizer para nós? Tá bom? Vamos lá então? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá ao verso de número 13. Isso. 1 Tessalonicenses 4, verso de número 13. Tá bom? Diz assim, ó. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá dos céus com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto,
animem uns aos outros com essas palavras. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje, do 13 ao 18. Textos aqui importantes, né? Texto importante de Tessalonicenses, capítulo 4. Vai me ajudando aqui, vai passando então, que não está indo aqui, ó. Isso, vamos lá. Vamos aí, ó. Na introdução, a gente vive numa época de ansiedade existencial. Isso é notório. As pessoas estão ansiosas, né? As pessoas estão muito ansiosas, principalmente como vai ser o futuro. E a ansiedade, ela é o excesso do futuro, né? Então, hoje a sociedade é uma sociedade ansiosa, né? A todo momento você vê pessoas ansiosas. Como será meu futuro? O que será? O que eu vou conquistar? O que eu vou alcançar? Como será a minha vida? E alguns também, por essa ansiedade, já contemplam como é que será depois da morte, o que vai acontecer, enfim. O medo da morte é um dos maiores dilemas da humanidade, até porque ninguém foi lá, né, provou dessa morte, voltou e contou como é que era, né? Nós tivemos algumas ressurreições na Bíblia, mas a gente não tem contando como é que foi essa experiência, né? Lá, a Bíblia se calou contra isso, né? Teve pessoas que morreram, ressuscitaram, tornaram a morrer novamente. E a morte é um grande dilema para a humanidade, é um grande dilema para todos nós. Não importa a cultura, não importa a posição social, não importa a religião, a morte é vista como um fim inevitável. Eu tenho uma notícia que talvez não possa ser muito animada para nós. Todos que estamos aqui, nós iremos morrer. A não ser que Jesus Cristo volte para nos levar para Ele. Sem a volta de Jesus, todo ser humano vai passar pela experiência da morte. Alguns vivem 20, 30, 50, 80, 100, mas a existência do ser humano, ela tem data de validade. A partir do momento que a gente já nasce para morrer, você sabia disso? As células já vão degenerando no ser humano, porque isso é o natural do ser humano. Nós estamos aqui, nascemos e vamos provar também da morte. Só que entender a morte é um dilema, trabalhar com a morte é um desafio, querer compreender a morte vai trazer para nós curiosidades. Imagina, a igreja de Tessalonicense, ela estava enfrentando esse mesmo dilema, esse mesmo problema. Muitos irmãos ali já haviam morrido, e os cristãos, o que eles estavam preocupados? Como que vai ser? Como é que vai acontecer? Aqueles que morreram, aqueles que provaram a morte, eles vão ressuscitar? O que vai acontecer? O que acontecerá com os mortos em Cristo? Essa era a dúvida, né? Eles perderão a vinda do Senhor? Haverá esperança desse reencontro? Aí Paulo traz aqui uma resposta clara. A volta de Cristo é certeza. A ressurreição dos mortos é garantida. E a esperança cristã, ela é inabalável. Jesus vai voltar para levar a sua igreja para Ele. Vai voltar. Os irmãos lá em Tessalônica, eles estão ali dentro de uma cultura. Os irmãos dentro de Tessalônica estão numa cidade, que era uma cidade de porto da Macedônia, era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha muita gente, o tráfico de gente para as relações comerciais era muito grande.
A religiosidade lá em Tessalônica era muito plural. Tessalônica, aqui a gente está falando de Grécia, o berço e o palco da sabedoria, do conhecimento, e ao mesmo tempo de uma pluralidade ou de uma variação de vários deuses e de adoração a vários deuses. É nessa cidade que a igreja em Tessalônica ela é fundada. Uma cidade com uma cultura vasta, com conhecimento grande, ao mesmo tempo uma cidade muito idólatra, com uma religião muito associada à idolatria, né? A adoração de outros deuses. E os irmãos vão se convertendo dentro dessa cultura, dentro dessa sociedade. Só lembrando que Paulo, juntamente com seus, ela é fundada por Paulo, Timóteo e Silas em sua segunda viagem missionária, está lá em Atos 17, é nessa segunda viagem missionária que Paulo funda a igreja em Tessalônica, né? Essa igreja, ela sofre também uma perseguição intensa, né? Muitos crentes ali perdem a sua vida logo nos primeiros anos da fé. Por quê? Porque a religião cristã, o cristianismo, no primeiro século, ela era muito combatida, porque os cristãos não adoravam outros deuses, os cristãos não se dobravam a nenhum outro senhor, só se dobrava diante de Jesus Cristo. Então havia uma perseguição muito grande. A cultura era uma cultura grega, mas o mundo de então era dominado pelo Império Romano, aonde existia o imperador, e esse imperador deveria ser adorado. E os crentes diziam: não é o imperador que tem que ser adorado, quem tem que ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu não me dobro a imperador, eu não me dobro a César, eu não tenho outro Quírios, outro Senhor na minha vida, eu só tenho Jesus Cristo. Por conta disso, a perseguição se torna intensa, ferrenha. E a igreja é perseguida por professar a fé em Cristo, por adorar somente a Cristo. A igreja é perseguida. E essa igreja é uma igreja nova, relativamente nova. Ela não tem mais de 10 anos de fundação, é nova. E tem confusão escatológica lá. A escatologia que trata do fim dos tempos, das coisas. Há uma confusão. Começam a surgir heresias, dúvidas sobre o futuro dos crentes mortos. Há dúvidas ocorrendo. O conceito de parousia, vinda, era amplamente usado na cultura grega para descrever a visita de um rei ou um dignatário a uma cidade. Paulo usa esse termo para descrever a gloriosa chegada de Cristo. Parousia, vinda de Cristo. Preste atenção. Tessalônica, entre os filósofos, eles diziam que a morte era o fim, que não tinha esperança. Morreu, acabou. Hoje em dia a gente vê também pessoas com a mesma filosofia. Alguns dizem que a vida é só aqui. Morreu, acabou. Morreu, não tem nada desse negócio de ressurreição, de vida eterna. É aqui e agora. Acabou. É dentro dessa cultura que os irmãos são resgatados através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo pela boca de Paulo e dos seus companheiros, que essa igreja surge, mas com essa cabeça de ensinamento do que a sociedade já tinha incutido na mente deles.
Então há dúvidas, e é natural as dúvidas surgirem, as dúvidas brotarem, as dúvidas vierem, e saber o seguinte: agora eu estou em Cristo, agora eu estou em Jesus. Como é que é? A morte está vindo, alguns irmãos aqui estão morrendo, e dentro daquilo que a gente sabe, que a gente conhece, os filósofos diziam que se a gente morrer, acabou, a vida é só aqui e agora. O que a gente faz? As dúvidas começaram a surgir, e Paulo agora tem que sanar essas dúvidas para esses irmãos. Aí vamos lá, verso de número 13. Verso de número 13. Agora, irmãos, olha o peso do carinho que o apóstolo Paulo tem para tratar com esses irmãos, para tentar tirar essas dúvidas, trazer uma palavra de esclarecimento, trazer esperança para o coração e dissipar doutrinas heréticas que surgiram. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Paulo não quer que os irmãos ignorem o que acontecerá com aqueles que morreram. Esse termo que o apóstolo Paulo usa aqui, ignorem, não quero, irmãos, que sejam ignorantes, né? Não é apenas uma falta de informação, mas o que Paulo está querendo tratar aqui é uma falta de compreensão espiritual sobre uma verdade essencial da fé. Não seja ignorante. Não é o ignorante simplesmente do amontoado de conhecimento, mas é o ignorante que não compreende as coisas espirituais e começa a dar ouvido àqueles que não têm esperança. Porque aqueles que não têm esperança, aqueles que diziam que a morte é o fim, que a sepultura acabou, que daqui a 7 palmos no chão é o fim de tudo, para esses não tem esperança. Então, se os irmãos forem ignorantes no sentido de não compreenderem que a vida não termina com a morte, se eles não compreenderem isso, vão ficar tristes, igualmente aqueles que não têm esperança, que não entendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só discerne aquele que é espiritual. O homem natural, ele vive na matéria, ele vive no aqui e no agora, ele vive em razão do dinheiro, ele vive em razão dos prazeres, ele vive em razão do que a vida material pode proporcionar. Mas o homem espiritual não, ele está vivendo aqui na matéria, mas ele tem um entendimento espiritual, e ele sabe que a morte não é o fim, a morte não é o brado final, a morte não cancela a nossa história, a morte é simplesmente uma pausa, mas um dia nós vamos ressuscitar e encontraremos com o Senhor. Ele vai vir para buscar a sua igreja, e a morte não é o fim. Não seja ignorante, não ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Aqui está na minha versão morreram, em algumas versões está dormem, né? Dormir é usado frequentemente aí no Novo Testamento para descrever a morte dos crentes. Lembra lá em João capítulo 11? Lázaro dorme. O que é esse dormir?
dormir, e até hoje a gente usa isso, né? Alguém perde a vida, falece, e a gente fala assim, né? Fulano dormiu no Senhor, não é isso? A gente usa esse termo. O termo dormir, ele é um termo para tirar força da expressão da palavra morte. Dormiu no Senhor. Mas a gente já sabe que está por trás é a morte. Mas se você chegar para alguém e falar assim, ó, fulano morreu, o impacto é muito grande. Mas quando você fala assim, ó, fulano dorme no Senhor, você sabe até que morreu, mas parece que o impacto é um pouco amenizado. Então, dormir, quando você encontrar essa expressão, ela é usada frequentemente para indicar a morte, né? Indica a morte física, mas que não é um fim. Não é o fim. Ela é simplesmente uma pausa até a ressurreição. Morreu. É uma pausa aguardando a ressurreição dos mortos. Todos os nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que morreram, foram para a sepultura. Eles estão aguardando a ressurreição dos mortos. Falando aqui do corpo físico, está ali na sepultura, morreu, faleceu. Esse corpo está aguardando a ressurreição. O que Paulo quer trazer aqui? Ó? Olha lá. Irmão, não queremos que ignore o que acontecerá àqueles que morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança, né? Tristeza sem esperança, diferente da dor humana natural pelo luto. Paulo aqui fala da desesperança existencial de quem não crê na ressurreição, né? Quem não crê na ressurreição, a morte é o fim, e muita gente vive com o peso da morte do seu ente querido, e não tem essa compreensão espiritual, e pensa que ali acabou, que é o fim, e não tem esperança, né? Aí eu listei aqui uma frase para a gente chamar de atenção para nós. Onde falta doutrina, sobra desespero. Por isso que o crente, quando ele passa pela experiência da morte de um ente querido, ele sofre, ele chora, ele fica triste, mas ele tem a esperança no seu coração, de que aquele que morreu em Cristo Jesus, um dia, na vinda de Cristo, será ressuscitado, e encontraremos com o Senhor, e estaremos para sempre com Ele. A igreja precisa ser ensinada a lamentar com fé. Alguém até pode, querendo até um bom sentido, dizer o seguinte: não chora não. Não, eu já digo ao contrário, chora sim. Bota para fora essa descarga emocional que você está vivendo. O luto é para ser vivido, é para chorar, é para sentir tristeza, é para colocar para fora mesmo. Mas uma coisa a gente não faz: a gente não perde a esperança. Aquele que morreu em Cristo, nós vamos encontrá-los todos uns dias na eternidade com o Senhor. Onde falta doutrina, sobra desespero. Onde tem doutrina, tem alegria. Onde tem doutrina, tem esperança. Onde tem doutrina, tem certeza. Onde tem doutrina, tem convicção. Onde tem doutrina, tem lamento, mas tem a certeza de vida eterna. Precisa de doutrina, ensinamento. Verso 14. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos
todos os que morreram. Paulo aqui estabelece uma lógica simples e poderosa. Se Cristo venceu a morte, também venceremos. Cristo era e é Deus, e é também homem. O corpo dele saiu da sepultura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ok? Então, se Cristo venceu a morte, e ele venceu no corpo humano, e ele é o nosso Deus, nós temos a certeza que também com Cristo nós também venceremos a morte. Isso é uma lógica. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17 ao 22. Eu coloquei aqui só um trechinho, né? Se Cristo não ressuscitou, olha como Paulo é corajoso, né? Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Tudo que ele está pregando, tudo que ele está ensinando. Mas ele fala assim, ó, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque se Jesus não ressuscitou, não terá ressurreição dos mortos. Se Jesus não ressuscitou, não terá a vinda dele. Se Jesus não ressuscitou, não tem esperança para nós, acabou. Mas porque Cristo ressuscitou, tem esperança para o povo dele. Se Cristo ressuscitou, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se Cristo ressuscitou, nós temos uma viva esperança no nosso interior. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Romanos 8:11, né? O Espírito que ressuscitou a Jesus também vivificará nossos corpos mortais. O Espírito Santo é poderoso. Sabe quem ressuscitou Jesus Cristo? O Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso. O Espírito Santo foi lá e trouxe Jesus Cristo à vida. O corpo do homem, Jesus Cristo, veio à vida novamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará, trará vida a nossos corpos mortais. Por isso que para o crente, morreu não acabou. Paulo vai dizer, né? O morrer é lucro. Morrer é lucro. A ressurreição de Cristo garante as dos seus seguidores. A nossa esperança não está em ideias positivas, mas em um fato histórico. Qual é o fato histórico? A ressurreição de Jesus. Esse é um fato histórico. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você sabia disso? Você sabe, né? Que Jesus ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Ele é o teu Deus, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o teu Senhor. Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, um dia nós encontraremos com Ele. Os mortos encontrarão com Ele. Os vivos encontrarão com Ele. Porque Ele ressuscitou. Verso 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Dizemos a vocês, Paulo está dizendo para esses irmãos, tirando a dúvida dos irmãos em Tessalonicenses, como é que vai ser a vinda de Jesus? Como vai ser a volta de Jesus? Como será?
Eu digo a vocês pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Uma revelação aqui autorizada. Possivelmente de Jesus. A gente não sabe como foi isso aqui. Se foi pelos ditos de Jesus. Paulo não deixou muito direto. Se foi pelos ditos de Jesus registrado, conforme lá em Mateus 24, ou de uma revelação autorizada para que ele pudesse falar. Enfim, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós o que estivermos vivos, eu, você, estamos vivos agora, correto? Vamos imaginar essa palavra aqui que Paulo está dizendo. Nós o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos. Ou seja, o Senhor voltou, nós estamos vivos. Nós não vamos primeiro. Ninguém chega primeiro. A igreja ressuscitada, os mortos ressuscitada, a igreja viva, são unificadas ao encontrar Jesus nos ares. Aqui é uma ordem estabelecida por Deus. Os mortos em Cristo, os que estão na sepultura, os que morreram em Cristo, servos de Deus, que entregaram a vida a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que tiveram uma intimidade com Deus, que fugiram do pecado, que desenvolveram uma vida santa, que se separaram para Deus, que buscaram a face de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como isso se dará? É pelo poder de Deus. Alguém morto na sepultura, imagina, esses séculos todos, os salvos, mortos, alguns ainda com a carne nos ossos, outros com os ossos, outros talvez incinerados, pó. Como se dará isso? Pelo poder extraordinário de Deus, uma operação poderosa de Deus, miraculosa de Deus, vai na sepultura, vai no pó da terra, vai aonde estiver esse morto, vai trazer a vida, vai ressuscitá-lo, vai pegar os crentes vivos, transformar os corpos e vão encontrar com Jesus nos ares. Depois os vivos serão arrebatados. Aqui Paulo combate heresias, né? A negação da ressurreição corporal. Heresias que diziam que Jesus não ressuscitou. Aqui também tem a crença de que os mortos perderiam a parousia, a vinda de Cristo. Aqui Paulo já dá o veredito de como será. Pela palavra do Senhor, nós que estivermos vivos, não precederemos aqueles que dormem. Mas primeiramente os mortos ressuscitarão, serão transformados, os vivos se juntarão com os mortos, com os corpos transformados, e juntos encontraremos com o Senhor, onde Ele virá para buscar e arrebatar a sua igreja. A morte não nos atrasa na eternidade. Deus não esquece dos seus que dormem.
Ele os prioriza na glorificação. Os mortos terão uma certa prioridade. Primeiro eles ressuscitam, ok? Depois os vivos são transformados e juntos encontram o Senhor. Verso 16. Tá. Primeiro ele fala aqui, vamos lá no 15. Olha o que ele fala no 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu. Não vai vir um anjo, não, é o Senhor. É lógico que os anjos virão acompanhados com ele, mas quem vai vir para buscar a sua igreja é o Senhor. O Senhor descerá do céu. É uma ação gloriosa, pessoal do Senhor Jesus Cristo. Ele rasgará os céus, descerá para buscar a sua igreja. Aí o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, uma ordem militar, um grito de comando que reúne as tropas. Cristo virá como um general, como um conquistador, como um Senhor. Minha igreja se reúne, eu estou vindo para buscá-la, para levar para mim, para a minha presença. Aleluia, aleluia, aleluia. O brado de comando virá para buscar a sua igreja. Deus, Jesus voltará, rasgará os céus para buscar a sua igreja. Ele arrebatará a sua igreja, nós estaremos com Ele. Ele virá pessoalmente, gloriosamente, com uma ordem militar, um grito de comando, vai reunir a sua igreja. Ele virá como um general, ele virá como um conquistador, ele virá como um Senhor. Ele bradará e reunirá a sua igreja. Voz do arcanjo, papel dos anjos, ali na escatologia, dos anúncios cósmicos. Tem referência em Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel o arcanjo, virá também com a trombeta de Deus. Essa trombeta, ela é usada para convocar o povo, para declarar guerra ou anunciar a vitória. Ele rasgará os céus, e a trombeta de Deus convocará, bradará o anúncio de vitória. Minha igreja, a vitória final está estabelecida. Não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrima, nada, tudo passou, agora é comigo. Aleluia, que coisa gloriosa falar da volta de Jesus, né?
É glorioso, é glorioso, é glorioso, é glorioso. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode exaltar ao Senhor, levantar as mãos, bendizer a Ele. Ele está voltando, Ele vai voltar, Ele vai nos levar para Ele. Prioridade dos mortos em Cristo. Eles serão os primeiros a experimentar a glória da ressurreição. Jesus não delega a sua volta, Ele virá em glória, em pessoa, com poder. O lamento da igreja será interrompido pelo som da trombeta da ressurreição. Como a igreja sofre, né? Como nós sofremos. Sofremos porque anunciamos uma palavra e uma mensagem que é transformadora e que transforma o ser humano. Satanás e os demônios querem a todo custo calar a igreja. Incita homens para perseguir a igreja. Incita homens, através da religião, a matar os crentes, os salvos em Cristo. Incita políticos a legislar leis para calar a igreja, mas a igreja não se dobra a nada disso. A igreja prefere a morte do que negar a Jesus Cristo. A igreja prefere morrer e gozar o gozo da eternidade, de estar para sempre com o Senhor, do que ser alguém que nega a Cristo Jesus. Sofremos aqui, lamentamos aqui, angústias aqui, perseguição aqui, mas tudo isso será interrompido pelo som da trombeta da ressurreição, onde vamos encontrar com o Senhor nos ares. Verso 17. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor descerá dos céus. Ele está descendo. Acompanha comigo. Ele está descendo, vindo. Há um brado de comando, a trombeta tocando, dizendo para a igreja: se reúnam, eu estou voltando. Os mortos na sepultura ressuscitam gloriosos. Os vivos são transformados, juntos são arrebatados, tirados com força, encontrando com o Senhor que está descendo ao nosso encontro nos ares. Meu Deus, que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa, 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 gloriosa. Não há tempo mais para brincadeirinhas, não há tempo mais para disse-me-disse, não há tempo mais para magoazinha, não há tempo mais para tristezazinha, não há tempo para nada disso. Ele está voltando, vai voltar e vai levar a sua igreja. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor
nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Aonde for a agenda de Jesus, nós estaremos lá com Ele. Aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Aonde Jesus for, nós estaremos com Ele. Aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. O termo aqui arrebatado, harpazo, significa ser tomado rapidamente, ser levado de forma súbita e poderosa. Poderosa. Meu Deus, é uma coisa espetacular. É no momento, é num piscar, num momento, no abrir e fechar de olhos. Pisca aí. É o momento do teu arrebatamento e do meu arrebatamento, do nosso arrebatamento. Eventos simultâneos vão acontecer juntos. Transformação dos corpos dos vivos, reunião com os ressuscitados, encontro com Cristo nos ares. Simultâneo. Esse é o destino final, né? Qual é o destino final? Estaremos com o Senhor para sempre. O objetivo final da escatologia não é escapar da terra. Isso é muito raso. Não é uma escatologia escapista. Não. O objetivo final da escatologia, sabe o que é? É viver eternamente com Cristo. Não é simplesmente um livramento da dor, ou um escape da morte. É estar eternamente com Cristo. Esse é o objetivo final. Estaremos para sempre com o Senhor. A gente desfruta aqui, né? Quando a gente vem para o culto, se reúne em adoração a Deus, Deus usa os seus servos para a edificação da igreja. Através de uma oração, move a igreja, ou através de um louvor, move a igreja, ou através da palavra, move a igreja, ou através de um dom espiritual edificando a igreja. Nós já sentimos uma coisa gloriosa acontecendo dentro de nós. Você imagina estar para sempre com Jesus, desfrutando da presença dele, de eternidade em eternidade, de séculos a século, de anos a ano, de décadas a décadas, para sempre estaremos com o Senhor, desfrutando da presença dele. E o verso 18, para a gente encerrar, versículo 18: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Lembra que os irmãos de Tessalonicenses estão desesperançosos? Muitos estão morrendo, eles não sabem o que vai acontecer. Muitos deles têm a compreensão da onde eles vivem, da sua cultura, em que morreu, acabou. Paulo agora traz um esclarecimento e fala para esses irmãos: ei, anime uns aos outros com essa palavra. Anime uns aos outros. Isso aqui não se trata de mera informação teológica, mas de uma exortação pastoral. Doutrina da volta de Cristo, ela deve trazer. O que a doutrina da volta de Cristo deve trazer? Deve trazer, sabe o quê? Consolo para os enlutados, aqueles que perdem os seus entes queridos, e aqueles que morreram estão em Cristo.
essa doutrina da volta de Cristo é para trazer consolo para o coração, para dizer para aqueles que perderam um ente querido: a morte não é o fim. Um dia, na vinda gloriosa do nosso Senhor, aquele que morreu será ressuscitado, transformado, e vamos encontrar Jesus nos ares. Ânimo para aqueles que sofrem. O teu sofrimento aqui é passageiro, o meu sofrimento aqui é passageiro. A gente às vezes nos colocamos numa posição de vítimas e fazemos dos nossos sofrimentos o maior sofrimento do mundo. Ei, o teu sofrimento e o meu sofrimento não é o maior do mundo. Tem muita gente sofrendo mais do que a gente, mas o nosso sofrimento, o meu sofrimento, o teu sofrimento, o sofrimento de gente que está sofrendo mais do que nós, um dia esses sofrimentos vão acabar, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A doutrina da volta de Cristo deve trazer esperança para aqueles que aguardam. É muito tempo que eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar, os sinais estão aí. Mais do que nunca está acontecendo e pipocando, sinais, 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 sinais. As dores de parto, as contrações de parto já estão muito intensas. A mulher vai dar à luz, digo isso simbolicamente para dizer do retorno de Jesus. As contrações estão muito grandes, as dores de parto estão muito grandes, estão se intensificando. Jesus vai voltar, então tenha esperança, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Por isso, meu irmão, santifica a tua vida, se separa para Deus. Não permita que o pecado engane a tua vida. Não permita que o pecado engane você. Não permita que o pecado, que tem esse doce saboroso na boca, mas quando desce a sua consciência é um fel tremendo. Não deixe que o pecado te engane. Não deixe que o pecado envolva você na lama do pecado, mas santifica a tua vida. Se separa para Deus. Guarda a tua vida, guarda a tua boca, guarda a tua língua, guarda os teus olhos, guarda teu pensamento, guarda os teus pés, guarda a tua mão, guarda a tua vida, guarda a tua vida. Não viva no aqui e no agora. Não viva no aqui e no agora, só no material. A nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, 20 e 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Nossa pátria está nos céus. E nós vivemos aguardando a vinda, a esperança, a bendita esperança da vinda do nosso Senhor. Tito 2,13, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Concluindo, esse é o ponto final da jornada cristã: Cristo e eternidade com Ele. Essa esperança transforma o modo como vivemos, choramos e morremos. Paulo termina dizendo: consolem-no com essas palavras, e não há consolo maior. A morte pode nos tocar, mas jamais nos vencerá. O túmulo pode nos esconder, mas não nos reterá, porque o Senhor virá e todo joelho se dobrará
E os que dormem em Cristo ouvirão a voz do seu pastor chamando pelo nome, e nós vivos subiremos juntos, e nunca mais haverá separação. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.